Bom dia, minhas queridas jovens senhoras. Hoje vou preparar minhas marmitas da semana aqui, vou preparar alguns lanches também, vou compartilhar as preparações aqui com vocês, o meu cardápio do dia de hoje, enfim. Hoje, 7 horas da manhã, eu já estava na porta do mercado, eu acordei bem cedo para fazer algumas compras necessárias para mim poder fazer as marmitas do dia de hoje. Geralmente esse processo de ir no mercado, eu gosto sempre de ir um dia antes, que aí assim eu não tenho que sair de casa para ter que comprar alguma coisa. Mas como qualquer outra dona de casa, a gente tem a nossa correria diária, a gente tem nossas demandas, tem algumas coisas que a gente tem que fazer e acaba às vezes nem sempre dá para seguir as coisas assim, né? Vamos lá, vou preparar minhas marmitas, alguns lanches também, porque eu trabalho fora, então eu preciso, né, levar marmitas. Confesso que eu não sou muito de gostar mesmo de marmitas, preciso ser honesta aqui com vocês. Mas eu não tenho muita outra opção, porque se eu chegar em casa, em casa à noite, fazer janta todo dia para ter que levar a marmita do dia seguinte, acaba sendo assim bem cansativo. Então a gente costuma fazer as marmitas, fazer algumas preparações alimentar, né? Porque eu e o Lucas aqui em casa temos uma rotina bem organizada, a gente segue essa rotina com disciplina, mesmo que às vezes é meio cansativo, né? Mas faz parte da vida comum, da vida cotidiana de qualquer uma de nós. Eu quero ressaltar que eu vou fazer 2 tipos de proteínas e legumes também para dar uma variada, porque eu sou uma pessoa muito chata para comer, gente, eu vou ser bem sincera. Tipo assim, o Lucas, se der o mesmo tipo de comida para ele comer a semana inteira, a mesma comida, ele come tranquilamente numa boa. Já eu não consigo comer a mesma marmita, tipo, a semana inteira. Então eu gosto de variar, gosto de mesclar, justamente porque o meu paladar, eu acho que ele é muito exigente, né? Eu sei que às vezes pode ser meio que frescura, mas é uma frescura minha, é algo peculiar meu que eu não consigo comer a mesma comida. Então hoje aqui eu vou preparar uma travessa de legumes, tem uma sobrecoxa de frango e eu preparei aqui também algumas almôndegas. Então eu vou fazer arroz e feijão, que é o básico de sempre, gente, arroz e feijão não pode faltar. Então vai ser arroz e feijão, legumes assados, e aí eu vou preparar as almôndegas e vou colocar com macarrão, mas aí eu quero deixar o macarrão meio que mais nutritivo, eu não queria deixar só o macarrão com as almôndegas. Então eu vou fazer uma preparação do macarrão junto com o brócolis e o couve-flor também, que ali tem brócolis e couve-flor. Então eu vou fazer meio que como se fosse uma macarronada com legumes e almôndegas também, se é que vocês conseguem entender. Mas em todo caso, eu vou mostrar aqui para vocês, vou temperar os legumes aqui também, temperar o frango eu vou deixar ele marinando um pouquinho, uma média de uns 20 minutos, só para pegar um pouco melhor o tempero. Às vezes esse processo eu sempre gosto de deixar de um dia para o outro. Quando eu vou fazer frango assado ou sobrecoxa de frango, qualquer coisa do tipo, eu gosto de deixar marinando, aí no outro dia eu coloco para assar, e aí o tempero pega melhor. E também quero ressaltar que eu sempre comento que cada pessoa tem uma maneira de cozinhar, cada pessoa tem uma maneira de qual tempero que mais tem preferência. Então isso acaba sendo algo pessoal de cada pessoa. O meu tempero é um tempero simples, é um tempero básico, mas não deixa de ser algo bem gostoso. E aqui nessa travessa eu tenho uma boa quantidade de abobrinha, cenoura e chuchu. É bastante mesmo, porque também na hora que ele está sendo assado no forno, gente, ele tende a reduzir, né? Então, agora parece bastante, mas depois ele reduz um pouco. Aí aqui tem o brócolis, já tá lavado e higienizado, tudo direitinho. E aqui tem a couve-flor também, que eu vou fazer ela no vapor para depois misturar com a macarronada de almôndegas. Aqui também tem a sobrecoxa de frango que eu já cortei, já limpei. E vou temperar aqui, ó, com suco de laranja espremido, pimenta calabresa, sal, pimenta do reino, páprica picante e um azeite, né? Eu gosto de colocar uma fonte de gordura, apesar que também a sobrecoxa de frango, ela tende a ser mais gordurosa, né? Porque ela tem bastante pele, então ela solta bastante gordura aqui.
E aqui vai ser as almôndegas. As almôndegas eu já temperei e já fiz a modelagem também. O tempero das almôndegas eu fiz com alho, sal, cebola, pimenta do reino, coloquei um pouquinho de pimenta calabresa, coloquei também para dar uma liga aqui, farinha panko. Tem pessoas que gostam de usar a gema de ovo. Eu não acho necessidade de colocar ovo para dar liga nas almôndegas. Eu vejo que nenhuma necessidade. E mesmo se não tiver farinha panko também, que eu já fiz sem farinha panko, também você modelando, apertando bem, ele forma essas bolinhas do mesmo jeito. Então, como eu falei, são os temperinhos básicos que eu usei aqui para fazer um tempero. Vou selar na panela, depois vou fazer com molho, vai ficar bem legal. Então, como eu falei, eu vou temperar esse aqui primeiro. Essa panela aqui, gente, é uma panela barra frigideira, né? Ela é de tudo um pouco. Eu acho que foi a melhor compra de panela que eu fiz aqui em casa. Ela é uma panela de ferro, vou mostrar aqui a espessura dela, ó, tá vendo? Ela é uma panela de ferro e ela pode ir ao forno. Eu gosto muito de usar ela para fazer essas coisas assadas assim. Ela vem com uma tampa também, só que para colocar ela no forno com a tampa, geralmente eu não coloco justamente por conta dessa base aqui, né, de madeira. Eu tô pensando futuramente tirar essa base de madeira dela e colocar uma de ferro. Eu acho que vende separado na feira principalmente eu devo achar isso aqui. Para mim colocar, eu coloco a base dela de ferro, aí eu posso usar ela totalmente fechada assim no forno. Então, quando eu vou usar ela assim, eu costumo geralmente colocar um papel alumínio, né? Vou cobrir com papel alumínio, né? Para o frango pegar um cozimento bem legal. Depois eu tiro para ele assar e ficar bem dourado também. Da mesma forma os legumes. Os legumes eu vou temperar com azeite, sal e pimenta. Não vou colocar mais nada. Colocar muitos temperos também acaba sobressaltando o sabor dos legumes, né? Então eu quero que fique o gosto dos legumes também. Só sal também já é até o suficiente, mas eu vou colocar uma pimentinha do reino porque eu gosto, acaba dando um gostinho gostoso, né? E aqui eu vou cobrir com papel alumínio também, vou colocar no forno. Ele vai soltar bastante água esses legumes, por quê? A abobrinha, ela tem bastante água e o chuchu também. O chuchu tá mais embaixo aqui, por isso que não dá pra ver direito. Mas o chuchu, ele tem bastante água também, ele vai soltar bastante água aqui. Aí depois eu tiro o papel alumínio e deixo ele meio que dar uma gratinada aqui. Enfim, vou temperar. E já tem o feijão cozido ali também na panela de pressão. Depois eu vou ver se ele já tá bem legal. Vou cozinhar um arroz também. E para os lanches da semana, eu vou fazer uma preparação aqui, até mesmo para mim poder congelar. Vou fazer um hambúrguer de frango e fazer um hambúrguer de carne também, porque acaba salvando na rotina do dia a dia, né? E tô pretendendo, eu não sei ainda. Agora são 10 horas da manhã, daqui para mais tarde, quem sabe? Eu acho que eu vou fazer um pão também. Se eu não fazer esse pão hoje, talvez eu faça amanhã, não sei. Para não ficar muita coisa também, porque querendo ou não, o dia de marmitas é bem cansativo pelo fato que a gente ainda tem que colocar as marmitas, lavar a louça, lavar todas as panelas. Enfim, quem faz marmita aí sabe como é que dá um trabalho. Então, se eu for fazer pão, eu quero fazer um pão recheado com carne também, que aí eu consigo levar para lanche da semana também. E se eu não fazer um pão recheado com carne, eu quero ver se eu faço só o pão para mim, né, comer tipo com o hambúrguer de frango ou hambúrguer de carne que eu vou fazer, é claro. E aí acaba sendo, né, bem saudável, que né, tipo alguma coisa assim bem caseira, que é eu mesmo que tô fazendo o próprio hambúrguer, tô fazendo o próprio pão. Aí dá para levar também e também dá para congelar. Dá para congelar pão caseiro e o hambúrguer também. Vai por mim, porque eu sempre faço isso aqui em casa e dá super certo. Mas enfim, vou colocar tudo no forno ali agora e vamos que vamos.
Vamos lá, já cozinhei o macarrão e ele tá bem vermelhinho desse jeito porque eu peguei o molho da almôndega e joguei nele aqui um pouco e mexi, aí ele ficou bem colorido desse jeito. Eu peguei essa dica lá no canal da Rita Lobo, que é o canal Panelinha dela, sabe? Então, o dia que eu vi ela fazendo a almôndega lá, ela fez assim com o macarrão, claro que o macarrão era bem diferente, mas ela joga o molho. Eu sei que agora pode parecer estranho, mas é opcional. Eu vou deixar esse macarrão aqui, ó, bem nutritivo, que eu falei para vocês que eu não queria que ficava só o carboidrato, que é o macarrão, e a proteína, né, que é a almôndega, e também deixar ele meio nutritivo. Mas esse negócio aqui, gente, é opcional. Você pode colocar até uma cenourinha ralada se quiser, ou se não quiser colocar nada também, tá tudo bem. Até para criança também, de uma maneira meio criativa, fica bem legal fazer um macarrão assim, né? Os legumes eu cozinhei eles no vapor, com um pouquinho de sal. E aqui eu acho que deveria ter mais brócolis, né? Acho que eu fiz mais macarrão que brócolis. Gente, se eu contar para vocês o cheiro que tá nessa cozinha, vocês não vão nem acreditar. Tá um aroma tão gostoso de frango, de carne, de legumes. Gente, tá muito perfumada a cozinha. Isso instiga a gente a querer comer, né? Eu estou morrendo de fome. Eu só tomei um café da manhã e comi um lanchinho ali, belisquei uma banana só enquanto aqui. E eu estou com muita fome. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou almoçar primeiro, aí depois eu vou colocar as marmitas. As marmitas, assim que eu já coloco nas próprias marmitinhas, eu já levo logo para a geladeira, gente. Elas têm que estar quente, não precisa deixar esfriar para depois colocar na geladeira, por conta da proliferação das bactérias. Então, é importante a sua comida estar quente e você colocar ela na geladeira em caso de marmita, tá? Porque é algo que vai ficar até 5 dias na geladeira para consumos, né? Então, é importante ter essa ressalva. E aqui, como eu mostrei, tá o macarrão com brócolis. Aqui tá a sobrecoxa de frango. Gente, isso aqui ficou... Eu tenho certeza que isso aqui ficou divino. Ainda ficou molhozinho no fundo, que é a própria suculência que o frango solta, né? É o próprio caldo do frango. Ficou divino, por isso que eu amo essa panela. Se interesse, curiosidade e tal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo essa panela aqui. Também vou deixar as demais panelas aqui para vocês, tá? Arroz bem branquinho, bem soltinho. Aqui tá as almôndegas, tá bem gostoso também. Não vejo a hora de comer. E os legumes ficou bem cremosinho, sabe, gente? Ficou com um pouquinho daquela água dos próprios legumes. Não ficou seco, ficou do jeito que eu queria. E aqui é um feijão que eu acabei de fazer também, ó. Acabei de temperar com alho. Eu gosto de feijão com alho. Nossa, ficou uma delícia, gente. Muito bom. Marmitas colocadas, gente. E aqui ficou uma marmita de arroz, feijão, sobrecoxa de frango assada e os legumes também que foi assado no forno. E a outra aqui, que é de macarrão com brócolis e couve-flor e almôndegas. Então foi essa variedade de marmita que eu fiz para essa semana. São duas propostas bem variadas para ir variando no dia a dia. Aqui foi o resto das comidas que sobraram. Aqui ficou o arroz, aqui ficou o frango com almôndega também. Coloquei tudo junto aqui. O macarrão e os legumes. O feijão já coloquei na geladeira, até esqueci de deixar aqui para mostrar também, mas também sobrou, que aí a gente vai comendo no jantar, né? Quando a gente chegar do serviço também, já tem alguma coisa aqui já pré-adiantada também. Agora vamos para a parte 2 do negócio, gente. Ainda não acabou, mas já tô bem adiantada, ainda bem, né? Já limpei minha cozinha, já lavei toda a louça, limpei o fogão, porque querendo ou não, quando a gente faz comida, qualquer coisa na cozinha, ainda mais em grande quantidade, acaba sujando, né? Então já limpei tudo que eu tinha para limpar, já guardei minhas panelas que estão aqui em cima, inclusive algumas das minhas panelas, elas ficam aqui em cima do armário, porque o meu armário, ele é um armário pequeno, então ela não cabe todas essas panelas que eu tenho aqui dentro do armário. Então, essas panelas ficam aqui em cima, porque elas ficam expostas, né? E se você caiu de paraquedas aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro todas as minhas panelas, fiz um tour pelas panelas, utensílios de cozinha e, enfim. Faça uma visitinha aí, dá uma olhadinha aí, que às vezes você pode achar algo que te chame a atenção, que te atraia de verdade, às vezes você tem curiosidade.
E em outro caso também, vou deixar aqui abaixo também o link dessas panelas, a frigideira e tal. E como eu falei, vamos dar continuidade aqui. Mais cedo eu estava falando que talvez eu poderia fazer um pão e tal, mas decidi que não, porque vai ficar muito cansativo para fazer esse pão hoje. Talvez eu faça esse pão amanhã, não sei ainda. Mas em todo caso, eu vou dar continuidade aqui. Eu falei para vocês que eu ia fazer hambúrguer de carne e hambúrguer de frango. Mas, tipo assim, eu vou dar aqui meio que uma corrigida. Vai ser quase a mesma coisa. Eu vou fazer alguns tabletes de carne e de frango e vou temperar, claro que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois eu vou colocar tipo nesse saquinho aqui, ó. Fazer tipo algumas divisórias, fazer vários tabletezinhos e colocar eles para congelar. Inclusive, dá para fazer tipo com um sanduíche, né? Tipo, depois que você quiser tirar da geladeira, colocar na air fry ali ou na frigideira, fazer tipo com um sanduíche com pão, alface, um tomate, fica divino. Vem cá que eu vou mostrar para vocês. Eu comprei aqui, ó, 1 quilo de frango, de peito de frango, e vou passar ele aqui agora no meu processador, depois eu vou temperar. E como eu disse, aqui eu tenho 1 quilo de peito de frango, eu já cortei em cubinhos aqui para facilitar, que eu vou fazer ele moído aqui, vou moer nesse mini processador que eu tenho. Aqui eu já tenho a carne moída, né, que eu já comprei assim, óbvio. E aqui, para os temperos que eu vou usar aqui, ó, que tem mais ou menos uns 4 tomates bem picadinhos, sem semente. Gente, é importante que esteja sem semente, porque se colocar com a semente, ele solta muita água. Aqui não, ó, ele fica bem sequinho, então vai ser a base de tempero aqui também, juntamente com a cebola roxa. Tá bem picadinha mesmo, tem que ser bem pequenininho, sabe? Não tão grosseiro. Cortei bem pequenininho, eu vou temperar aqui com páprica picante, que eu gosto muito, pimenta do reino e vou colocar um pouquinho de sal e salsinha também. Olha só que coisa mais linda que ficou esse frango moído, gente. Ele fica parecendo um purê, sabe? É tipo um purê mesmo de frango. Ele fica totalmente triturado. E isso aqui é coisa linda demais. Então, vamos lá. Vou pegar uma outra colher aqui e vou dividir aqui, ó. Aqui eu vou colocar um pouco de tomate e aqui também eu vou colocar um pouco de tomate. Da mesma forma, a cebola roxa. Eu vou colocar aqui. E aqui, aí deu uma boa quantidade, ficou meio a meio para cada um. Aí eu vou colocar páprica picante, que eu gosto mais da páprica picante, mas também pode ser a defumada. A páprica defumada também fica legal aqui. Mas como eu só tenho páprica picante, então vai ela mesmo. Pimenta do reino, só para dar um tchan. E um pouquinho de sal. Aí depois, por último aqui, eu joguei um pouquinho de salsinha picadinha que eu tinha aqui. Mas todos esses temperozinhos aqui é bem opcional. Tem gente que gosta de deixar bem nutritivo e colocar cenoura ralada aqui também. E nesses processos, gente, eu gosto muito de usar a luva, porque eu tenho que apertar bem, misturar bem isso aqui. Então, eu prefiro o uso da luva. Mas se você tiver com as mãos bem limpinhas aí também, dá certo também. Então, por critério meu, eu prefiro usar a luva. Então, aqui agora, ó, só, tipo, envolver muito bem esses temperinhos que eu joguei aqui como base nesse frango. Vai por mim, gente. Isso aqui, tipo, ajuda muito na rotina. Você, como eu falei, você pode comer com um pão, como um sanduíche, né? Um lanche. Você pode consumir, assim, coloca um arroz, uma saladinha. Já é uma opção de um almoço, uma opção de jantar. Principalmente para, isso aqui não é só para lanche para levar para o serviço, serve também para complementar a proteína de uma refeição. Isso aqui, tipo, salva bastante mesmo. É um negócio ali que você tem na geladeira para quando você tiver em dias corridos, tiver alguns imprevistos e não ter nada assim para cozinhar, você tem alguma coisa meio que quase preparada ali na geladeira, te ajuda bastante. Vai por mim, eu falo porque eu sempre faço essas coisas aqui em casa. E isso que me ajuda nos dias corridos, né? Aqui já tá bem distribuído.
E aí depois eu vou colocar no saquinho e fazer os tabletezinhos. Se quiser fazer já o moldezinho de hambúrguer também, fica bem legal, né? E aqui estão meus tabletes de frango e de carne, maravilhoso e muito cheiroso também. E assim, gente, para tirar dúvida de alguma pessoa aí, na hora que for tirar do freezer, porque agora eu vou levar ele pro freezer para congelar, não precisa descongelar. Na própria frigideira, em fogo baixo, ele vai descongelando e vai cozinhando e dourando ali também na frigideira, ou até mesmo na air fry. Talvez aí para você seja mais fácil fazer na air fry, né? Mas isso aqui, tipo, ajuda bastante para dias corridos, principalmente, gente. Façam aí. Assim, eu tenho um molde de hambúrguer, eu poderia fazer os moldes redondinhos de hambúrguer, mas eu acho que assim, os tabletezinhos são bem mais fáceis, mais práticos para fazer, porque já fica tipo, meio cortado, né? A gente já faz as divisões no saquinho, já fica meio que praticamente cortado. Eu acho mais fácil assim. E então, gente, eu espero de verdade que eu tenha conseguido inspirar você de alguma maneira aí para a sua rotina, alguma coisa da marmita ou esses tabletezinhos de carne também. Eu sei que não é todo mundo que faz marmitas ou qualquer outro tipo de organização alimentar. Talvez você pode começar a praticar esse feito de organização alimentar. Faz muito bem, gente. A gente come melhor, a gente se alimenta da maneira mais saudável. Claro que não tem como ser 100% o tempo todo, mas a quantidade de porcentagem que a gente conseguir fazer já é um bom avanço para nossa vida, né? Então é isso. Agora eu vou tomar um banho, vou tomar um cafezinho de fim de tarde. Pois é, agora já são 4h30. Pois é, para quem começou cedo, mas tá tudo bem, né, gente? Faz parte do jogo. E então vou tomar o meu banho, vou tomar o meu cafezinho de fim de tarde que eu amo de paixão. E é isso. Em todo caso, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!